Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou a professora Dilma Trovão e agora nós, dando continuidade ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, nós vamos ter negacionismo da ciência no Brasil. Nós vamos ter nessa mesa comigo, além de mim, a professora Dilma Trovão, da Universidade Estadual da Paraíba, os professores Dr. José Carlos de Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente, o professor mestre Auros Reginaldo de Freitas Gonçalves, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a professora Lina Bufalino, da Universidade Federal do Pará. A mesa ela terá a conformação de 20 minutos de apresentação para cada um de nós, e após as apresentações, nós abriremos para os questionamentos de todos vocês. Quero dizer que, infelizmente, nós tivemos um contratempo de última hora e o professor responsável pela mediação, o professor Adeildo, não pôde comparecer. Mas nós estamos aqui no intento de fazermos uma bela discussão sobre esse tema que, a despeito da nossa vontade, agora é bem presente no nosso cotidiano. Nós vamos iniciar esse conjunto, essa mesa de discussão sobre a temática com o professor doutor José Carlos de Carvalho. Professor, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. É um prazer compartilhar com vocês essa mesa e tratar de um tema que, infelizmente, está muito presente na atualidade, sobre o qual é necessário uma grande reflexão quando nós abordamos a negação da ciência, o negacionismo e todo esse processo retrógrado, anacrônico, atrasado de negação do conhecimento. Porque, na verdade, quando se nega a ciência, se nega o conhecimento. E é inacreditável que isso tem crescido, tem encontrado pessoas que endossam essas teses. É mais importante mencionar ainda que não é o homem comum que está engajado na negação da ciência, são pessoas, alguns pensadores, então é uma questão muito mais complexa, não é derivada da ignorância, mas derivada do deliberado interesse de determinados segmentos da sociedade em desconstruir uma parte do processo civilizatório que nos trouxe até aqui. Se não fosse a ciência, não fosse o conhecimento, nós não estaríamos vivendo a era da civilização moderna. Eu gosto sempre de dar um exemplo para aqueles que admiram ou, de certa forma, têm uma simpatia pelas lideranças que negam a ciência e que, por conseguinte, negam o conhecimento, que nós, se formos fazer um recorte histórico da evolução humana, nós vivemos a era da pedra lascada, da pedra polida, passamos para a idade do bronze, hoje estamos aí em plena era digital. Nós não passamos da idade da pedra para a idade do bronze porque acabaram as pedras. As pedras estão aí. Nós passamos da idade da pedra para todas as outras eras antropológicas até chegar à civilização moderna na qual estamos inseridos pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pelo desenvolvimento da ciência. Isso embora pareça um argumento muito simplório, muito singelo, ele, no meu
entendimento é definitivo para fazer as pessoas entenderem que sem ciência e sem tecnologia, nós ainda estaríamos nas cavernas. Todavia, a gente percebe que isso vem crescendo ao ponto de grandes lideranças políticas, né, no Brasil e no exterior, inclusive a liderança da nação mais importante do mundo, dos Estados Unidos, vem adotando essa posição negacionista de achar que os problemas existem e que a solução dos problemas não dependem de ciência, sobretudo no meu caso, como um profissional da área de meio ambiente, a negação das mudanças climáticas. Quando nós discutimos o tema das mudanças climáticas, nós temos, e eu tive a oportunidade de acompanhar a Convenção de Clima das Nações Unidas, participei de vários eventos da Convenção, nós temos 95% dos cientistas ligados ao tema que confirmam a existência das mudanças climáticas como um problema derivado do aquecimento global. Né? Recentemente, a emissão dos gases de efeito estufa passaram de 400 ppm. Sempre foi historicamente abaixo disso. Então, os indicadores são claros em evidenciar que nós temos um problema sério de aquecimento global e que um dos efeitos deletérios do efeito global é a mudança de clima, que começa por mudanças extremas, por eventos extremos. Nós estamos assistindo secas mais prolongadas, períodos mais concentrados de chuva, isso está visível, neves em maior quantidade nos países frios, uma série de outros eventos acontecendo no mundo, mas algumas pessoas preferem acreditar que isso é um fenômeno natural, que ele não é provocado pelo aquecimento global, não por uma convicção, eu não vou dizer científica, porque essas pessoas que negam, elas não têm preparo, com exceção de alguns cientistas. Quando o negacionismo foi para o mundo político, os políticos não têm conhecimento para expor um pensamento construído com fundamentos científicos, mas aí eu vejo o negacionismo, quando ele vai para o mundo político, ainda de maneira mais grave, porque ele é utilizado para defender interesses contrariados. Ele é utilizado para defender a permanência de um modelo insustentável de desenvolvimento. No caso dos Estados Unidos, é clara a posição do presidente em negar as mudanças climáticas, porque ele se elegeu com o compromisso de reativar todas as minas de carvão mineral dos Estados Unidos. E uma política adequada de enfrentamento das mudanças climáticas pressupõe necessariamente a defesa de uma nova matriz energética, baseada em energias renováveis, que é o caminho que a ciência indica. Então, nós temos um problema de natureza filosófica e também um problema de natureza política. Então, no sentido de que quando você nega que um problema existe, você fica, em tese, dispensado da responsabilidade de resolver o problema. Essa é uma questão central para a nossa discussão aqui, aproveitando esse importante congresso que Poços de Caldas
realiza pela 17ª vez. É uma maneira, no meu entendimento, quando você nega que a pandemia, no caso do Covid, tem os problemas que nós sabemos que tem, estamos vendo que tem, isso é uma forma oblíqua de se desobrigar da responsabilidade de resolver o problema. E ocorre em todas as áreas. Se as mudanças climáticas não existem, eu estou, como líder, né, no caso do que nós estamos falando, desobrigado de encaminhar soluções, de mobilizar a sociedade, de engajar os atores políticos, econômicos e sociais na defesa daquilo que é mais adequado para a sociedade. Temos uma dificuldade, no meu entendimento, de comunicação muito grande, porque quando nós falamos, por exemplo, da mudança climática, que é o tema que eu procurei usar como forma de abordar o tema e a nossa discussão, nós estamos falando de mudança quase que imperceptíveis, nós estamos falando de mudanças de longo prazo, né? Aliás, a evolução da humanidade e as diversas eras geológicas, elas acontecem há milhões e milhões de anos. Quando nós falamos que se tivermos um aumento médio de 2 graus na temperatura nesse século, nós vamos ter uma série de problemas, considerando que aproximadamente 70% da população mundial mora nas costas marítimas, e um outro tanto em regiões mais susceptíveis aos eventos climáticos extremos, nós estamos abdicando da responsabilidade de resolver. E é muito difícil, porque o cidadão comum, que não tem acesso às informações que um grupo seleto de pesquisadores, cientistas, professores e pessoas mais bem informadas da comunidade tendem a ficar em dúvida, né? Porque se vai acontecer 2 graus até no ano 2100, se os maiores impactos vão acontecer no fim do século, para uma sociedade que sempre teve uma visão de curtíssimo prazo, porque uma vida humana média, no caso brasileiro, de 74 anos para as mulheres, 72 para os homens. Então, a sua vida no planeta está limitada a 72 anos. Quando você fala de uma coisa que vai acontecer após a nossa passagem por aqui, é uma questão que fica mais difícil de ser compreendida pelo cidadão comum, ainda que as evidências científicas, os números, os indicadores, sejam muito claros em mostrar que nós estamos diante de um problema real. Pois bem, o que há hoje, o que há agora no momento? Nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas nós estamos vivendo no mundo uma onda conservadora, uma onda politicamente conservadora, de negar a ciência, de negar a evolução dos costumes, enfim, é uma onda que tem arrastado muita gente. Então, aí é que está a questão central. Ela não é mais um problema dessa ou daquela liderança. É uma onda que vem arrastando. Inclusive, na Europa, que é o berço da civilização ocidental, o berço do Renascimento, né, onde a civilização ocidental, tal como nós conhecemos, se iniciou na Itália, por exemplo, que hoje tem um governo de direita que
lida com dificuldade com essas questões mais atuais e modernas que nós estamos mencionando. E o negacionismo, ele está se ampliando, ele está saindo da esfera científica. Ele não é apenas mais a negação da ciência. Nós estamos vivendo num mundo em que a pessoa que não concorda com uma determinada tese, ao invés de discordar da tese, ela começa a negar a tese. Isso é que é grave, sobretudo quando a gente analisa sob o ponto de vista dialético, sob o ponto de vista da lógica no seu sentido mais completo. Quer dizer, você tem uma pessoa que defende uma tese, defende um argumento, e outro campo, ao invés de contrapor, de contra-argumentar e apresentar outros argumentos, inclusive que possa modificar o argumento do outro interlocutor, porque é isso que faz a evolução, a pessoa entra num processo de negação do problema. Então, não discute o problema, porque o problema, isso não existe, você está inventando isso aí, né? Então, essa é uma questão que nós enfrentamos, além que é alimentada na era moderna digital, na era da comunicação instantânea, né, que é a era que nós vivemos hoje. A pessoa, nesse momento, está lá na Sibéria, postando uma mensagem que imediatamente será lida por qualquer outra pessoa no mundo inteiro, né? Sendo que as redes estão muito influenciadas pelas fake news. Então, as pessoas espalham, porque elas adotam inverdades para justificar a sua negação. Porque a negação da ciência e a negação de um problema, ela só pode ser justificada com inverdades. Por isso é que as fake news, as notícias falsas, estão dominando as redes sociais. Ou, se a gente quiser ser mais sofisticado um pouco, por aquilo que os analistas vêm chamando de pós-verdade. Quer dizer, nós estamos vivendo uma era da pós-verdade. Eu não saberia, até hoje eu não consegui ainda digerir na minha cabeça o que possa ser exatamente pós-verdade, né? A verdade, eu até entendo que a verdade, ela comporta mais de uma interpretação. O que é verdade para um não é verdade para outro, dependendo da maneira como as pessoas percebem e veem a realidade. Nós sabemos o suficiente para entender que nós temos a realidade fática, né? Quando eu mostro uma pedra, falo que é uma pedra, ali está uma pedra, é uma pedra. Ninguém pode dizer que aquilo ali é um metal, um ferro, um monte de terra, etc. Mas, por outro lado, o que move mais o mundo, sobretudo o mundo do ponto de vista econômico, político e social, é a realidade percebida. Não é a realidade fática. É a realidade tal como as pessoas a percebem. E não existe uma só percepção da realidade. É nesse mundo que os negacionistas navegam. Porque não há uma só percepção para a realidade. E dependendo da dialética, da capacidade de comunicar, da capacidade de formular conceitos, da presença de espírito, você vai, através de inverdades, criar percepções diferentes de outros com relação a uma determinada realidade. Então, eu acho que esse é o... Eu olho para vocês e para o chat ali, porque
Agora estou vendo ali que... À vontade. Nós estamos chegando nos 20 minutos. Por favor, não me deixe ultrapassar os 20 minutos, não. Eu gosto de... Mas você já anotou 15 minutos, não é isso? Então posso começar a caminhar para o final, para enriquecer o debate com a manifestação dos nossos demais colegas. Então, é nesse contexto que o negacionismo tem crescido, surpreendentemente. Não apenas entre aquelas pessoas mais retrógradas, mas pessoas que têm uma visão de mundo diferente e que, para impor a sua visão de mundo diferente, eles precisam de criar uma realidade também diferente. E assim nós estamos no século XXI. Eu acho que o século XXI vai ser um dos mais importantes da civilização humana, por conta da revolução digital. O que vai acontecer exatamente, eu não ousaria dizer. Mas, da mesma maneira que, no meados do século XVIII, a Revolução Industrial mudou o mundo, mudou profundamente, nós vamos, no século XXI, com a Revolução Digital, também mudar o mundo completamente. A maneira de se comunicar, a abordagem, o tratamento de problemas, enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando. Mas, caminhando para concluir, eu acho que isso que nós estamos discutindo aqui, para vocês que são professores, pesquisadores, cientistas, é ainda mais importante. E essa realidade reforça o papel e a importância da ciência e reforça mais ainda o papel dos pesquisadores e dos cientistas. É o grande debate, a grande luta a ser travada no sentido de que nós precisamos de investir em ciência, aprimorar as evidências, porque aí também, num quadro em que cresce o negacionismo, nós temos que ter evidências robustas para sustentar as nossas teses. Então, essa é uma responsabilidade para o mundo acadêmico. Não podemos mais sustentar uma tese com evidências que não sejam robustas o suficiente para convencer os interlocutores de que nós estamos falando de uma questão concreta e trabalhar a sociedade. Eu acho que nós temos que trabalhar o engajamento e a mobilização da sociedade, mostrar que há um mundo em transformação, que não adianta negar os problemas. Esse negacionismo, ele, na verdade, é uma forma de abdicar de resolver os problemas concretos que afetam a humanidade. Eu acho que essa é a maneira de encaminhar. E lutar contra as fake news e a chamada pós-verdade. Sobretudo no mundo em que a realidade percebida influencia decisivamente as escolhas das pessoas. A vida é feita de escolhas. A política é feita de escolha. E a vida é feita de escolha. Nós temos que ter as melhores informações, nós temos que ter o melhor conhecimento para fazer as escolhas cada vez mais certas. Com isso, eu encerro aqui as minhas palavras, esperando ter introduzido e contribuído para o debate do tema que nos reúne no 17º Congresso Brasileiro de Meio Ambiente, nesse painel que estou tendo a honra de compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigada ao professor José Carlos Carvalho pelas suas colocações. Dizer que a sua fala não se encerra agora, porque acredito que nossas falas serão complementares e a gente vai partir para um diálogo logo após a fala dos demais companheiros de mesa. Dizer que é uma mesa que tem uma diversidade bem interessante para tratar da temática, porque
são pessoas com diferentes visões da ciência, mas todos, claro, com o mesmo pensamento que negar a ciência é negar a realidade, né? Negar a realidade dos fatos. Não tem como a gente trabalhar uma temática como essa no nível de pessoas que atuam em áreas de pesquisa, em áreas de discussão, de interlocução com outras pessoas que debatem temas tão relevantes, e não pense que a negação da ciência seja uma coisa totalmente absurda, né? A gente acha até estranho que numa mesa em 2020 a gente esteja discutindo negacionismo. Eu fico pensando uma pessoa que viajasse no tempo, se a gente voltasse no tempo 20 anos atrás e dissesse, olha, em 2020 vai ter uma mesa com o doutor José Carlos Carvalho, com o Áureos, com a professora Lina Bufalina e comigo, para discutir negacionismo. Era uma coisa inimaginável. E, no entanto, nós estamos aqui, e como o professor José Carlos bem colocou, parece ser a linha delineadora, o driver que está nos dirigindo no momento. O negacionismo tornou-se moda, né? Então, aguarde, nós vamos ter uma discussão. Eu sei que é um modelo um tanto estranho para nós, porque eu, inclusive, no início da mesa, eu fiquei, assim, um pouco deslocada, porque eu não vi os participantes. E nas nossas aulas nós vemos as câmeras fechadas, mas estamos vendo agora no painel só as pessoas que participam da mesa. Eu senti falta das pessoas que estão nos assistindo. Mas vamos dar continuidade agora, e eu vou chamar para equilibrar, né? Eu vou chamar a professora Lina Bufalino para dar suas impressões sobre o negacionismo na ciência no Brasil, e dizer que são 4 pessoas com 4 visões diferentes, mas, como eu já falei, com o mesmo, são diferentes da forma como nós vamos apresentar e discutir aqui, mas todos com o mesmo objetivo de dizer que o negacionismo da ciência é uma coisa inadmissível em qualquer lugar do mundo, né? Quero passar a palavra à professora Lina Bufalina. A professora faz a sua apresentação pessoal e, por favor, suas colocações. Fique à vontade. Boa noite a todos, muito prazer mesmo, agradeço aos organizadores, aos meus colegas que estão aqui participando. Obrigado, professor José Carlos, pela excelente fala, se eu consigo de alguma forma contribuir. Dizendo um pouco de mim, eu sou engenheira florestal, fiz mestrado e doutorado, tudo no Sudeste, então minha formação é toda no Sudeste, na Universidade Federal de Lavras. E em 2014 eu vim para a Amazônia, que está agora um dos palcos, né, dessa discussão da negação da ciência. Fui para o Amapá, onde eu morei 3 anos, e hoje eu estou no Pará, na Universidade Federal Rural da Amazônia. Minha linha de pesquisa é desenvolvimento de bioprodutos e bioenergia a partir de matérias-primas vegetais, então também é todo o conceito de renovável, de sustentabilidade e assim por diante. Bom, acrescento também que essa é a primeira vez que eu sou chamada para participar oficialmente de uma conversa que não seja falar diretamente dos trabalhos de pesquisa que eu faço, das caracterizações de matéria-prima. Resíduo do açaí hoje tem sido meu carro-chefe de pesquisas aqui. E eu até fiquei um pouco intimidada, mas aí eu pensei bem e achei que seria interessante tentar contribuir com essa discussão. Comecei a procurar formas de contribuir com isso. Assisti vídeos, fiz algumas leituras, algumas observações da internet, e eu encontrei 3 argumentos principais para a primeira pergunta que eu fiz: por que há esse negacionismo? O que leva a esse negacionismo? E eu encontrei 3 argumentos principais. O professor já falou, eu vou corroborar com a fala dele, que é a ignorância geral das pessoas. Eu também não acho que esse é o caso, não acho que a gente pode tomar isso como uma base construtiva para melhorar o que está acontecendo.
A segunda é religião, mas eu também não acho uma boa explicação, porque a maioria das pessoas que eu conheço consegue ter uma concepção com religião e com ciência, então você pode ter casos extremos, mas não é, acho que não seja a verdade da maioria. E a terceira, academicistas, que a culpa é da própria academia, que não divulga a ciência, não tenta envolver a população naquilo que faz. Eu acho que quando tem um problema, todo mundo pode ter uma parcela de culpa, mas esse tipo de afirmação categórica me preocupa um pouco, porque eu sou coordenadora de um programa de pós hoje e eu vejo todo um esforço meu, dos meus alunos, dos meus professores, das pessoas ao meu redor, em divulgar cada vez mais o que a gente faz e acho que tem gente que acha que isso não toma tempo, né? Toma tempo. Você responder uma entrevista, você ir no rádio, você gravar vídeo para tentar popularizar a ciência, enfim, a gente tem tentado fazer isso, então tem que haver um despertar do outro lado também. Sei que não é perfeito ainda, que a academia tem que melhorar, mas me preocupa que a crítica seja isso, né? Será que é suficiente um pesquisador ser considerado arrogante para a gente começar a negar a ciência? Eu acho muito raso esse pensamento. Eu até peguei algumas frases aqui que eu vi de internet, não vou citar autoria nem nada, algumas que o pessoal vai espalhando, né? Por exemplo, uma vez eu vi assim, uma pessoa estava muito brava porque ainda não tinham desenvolvido a vacina do coronavírus. Aí responderam assim, mas é porque a ciência virou um negócio. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, que negócio que é esse? É tão difícil fazer ciência que está na universidade, sabe que não ganha nem R$1 a mais para isso, tem que trabalhar muito mais. A gente faz porque não consegue viver sem, a gente nem imagina a nossa vida sem. Quem está dentro de um programa de pós-graduação no Brasil sabe o quanto que é exigente, o quanto que é difícil, e o quanto que não tem nada de financeiro, o quanto que você tem que lutar toda hora, você faz de tudo e aí o curso tira uma nota baixa e está todo mundo pronto para apontar o dedo, enfim, é uma coisa tão difícil que eu acho que a última coisa que a ciência é no Brasil é um negócio. Eu realmente fiquei impressionada aí com essa fala, né? Isso é uma coisa bem comum. Aí eu já vi também, se você não consegue traduzir o seu diploma para uma linguagem acessível, ele não serve de nada. Será que a gente precisa ser tão extremista assim? Tem às vezes ciências que trouxeram soluções para a humanidade que são incríveis, mas são difíceis de explicar. Eu não consigo entender Alan Turing, por exemplo, falando. Eu vou falar que o diploma dele não serviu de nada porque eu não tenho a formação mínima para entender o que ele tinha para dizer. Mas essas coisas, essas cobranças, né, elas estão chegando e estão chegando sem nenhuma dosagem em cima da gente. Cada vez mais a gente está tendo que se desdobrar para atender esses anseios da população. Então, eu acho importante, sim, mas a gente tem que ver até onde essas cobranças são justas. Mas eu não acho que nenhum desses três argumentos, nem ignorância das pessoas, nem religião, nem a arrogância de pesquisadores sejam bons argumentos para a gente ter chegado num ponto tão sério, tão grave, como o professor José Carlos falou. Na minha visão, o principal problema está no fato de que as pessoas não entendem o processo da ciência. Eu acho que todo mundo gosta do resultado, mas não consegue nem entender, não é por mal. Eu acho que isso a academia tem que fazer, mostrar o que é o processo da ciência e de que forma que ela beneficia as pessoas. Porque eu com algumas conversas assim de pessoas mais extremas, eu percebi que boa parte do negacionismo está em achar que o que a gente faz é inútil. Uma boa parte de pessoas que entende isso, né, que você faz é inútil. Então, ninguém quer entender o processo. Você quer pegar um celular na mão, e ele é um equipamento que a gente usa todo dia, que a gente precisa para todas as funções, e você sabe, a maioria eu acho que sabe, né, como o professor falou, que sem ciência a gente não teria aquele equipamento em mãos, de várias formas, os metais usados, o software,
o satélite e tudo mais, que a gente não teria aquilo. Mas será que as pessoas pensam em todo o processo que foi para chegar ali? Quantas teses de doutorado você tem em mãos quando você pega um celular? Eu gosto do exemplo do prato de comida, né? Que tem gente que imagina a ciência assim, essa pessoa vai fazer um doutorado, antes não tinha nada, e no final do doutorado tem um super produto, é um robô que sai. E não é, né? A ciência, o principal produto dela é o conhecimento, então ela precisa ser traduzida em benefício para a sociedade por meio do desenvolvimento, por meio da inovação, da tecnologia. E aí, lembrando que o professor universitário, o doutorando, o mestrando, não é dono do capital. Tem gente que acha que são essas pessoas que tinham que fazer o conhecimento que eles transformaram virar realidade. Nós não somos donos do capital, a nossa obrigação é gerar conhecimento. Então, a gente precisa que o poder público, que as empresas se interessem para a gente trabalhar em parceria e realmente ver aquele conhecimento virar produto. Mas como esse é um processo lento, vagaroso, de contribuição, ninguém faz ciência sozinho, a ciência ela se parece mais com um castelo de cartas, ela já tem uma base de conhecimento, alguém vai lá e vai adicionar mais um pouquinho de conhecimento com a pesquisa que fez. E aí, dentro dessa biblioteca de conhecimento, alguém tem que fazer desenvolvimento tecnológico, inovação e muito investimento para realmente fazer essa ciência virar benefício para a gente, que ela precisa ser traduzida. E a impressão que eu tenho é que as pessoas não entendem isso. Elas entendem o cientista não como um gerador de conhecimento, mas como alguém que, num passe de mágica, gera uma diferença imediata num produto, num serviço. Não é bem assim que funciona, né? Ela é muito mais árdua, muito mais colaborativa. Então, isso é uma visão que eu ando tendo. Tanto que isso eu já vi, inclusive, em página de bolsistas da CAPES e tal. Tem uma outra frase de internet, né, que as pessoas usam para atacar os cientistas, que é: mas vocês fazem tudo isso e só fica no papel. E aí você vê até próprios cientistas dizendo: é verdade, só fica no papel. Como se fosse demérito gerar conhecimento e tornar ele público. Isso não é demérito, isso é obrigação do cientista. Então, a partir do momento que ele torna o conhecimento dele público, significa que ele convenceu os pares de que ele tinha algo para contribuir. Então, isso não pode ser visto como demérito, na minha opinião. Eu acho que isso é um dos motivos, porque tem gente que nega, às vezes não é nem por falta de razão, é raiva mesmo. A pessoa vai pegando, né, ela vai lendo aquelas coisas e aquelas difamações e começa a achar que aquilo é verdade e começa a negar por oposição mesmo. Eu quero fazer oposição a essas pessoas. Então, usa esse tipo de argumento que é muito ruim. Então, quando eu vejo um jovem mestrando, doutorando, digamos assim, corroborando com esse tipo de raciocínio, eu falo: não faça isso. Né? A gente tem que ter autocrítica na academia, tem que melhorar a relação com a empresa, tem que melhorar a inovação, tem que melhorar o desenvolvimento tecnológico. Mas a gente não pode ter autodepreciação, são duas coisas muito diferentes. Autocrítica, sim. Agora, realmente, se a gente se jogar nesse mar, então a gente realmente está ajudando as pessoas a negar a ciência. Okay. Outro ponto aí é que isso tem feito ainda mais as pessoas não endossarem, né, que haja uma destruição. Então, para mim, o negacionismo está indo muito além do controverso. Realmente, as pessoas estão, como o professor falou, é um processo de destruição. E aí fica cada vez mais difícil explicar para as pessoas por que a ciência é importante. Se você disser, então, que você está fazendo uma pesquisa de base, as pessoas também acham que é demérito. Pesquisa de base não significa pesquisa de má qualidade nem demérito. São as pesquisas que realmente podem mudar os rumos do
conhecimento, são elas que têm uma chance depois de virarem pesquisa aplicada para resolverem nosso problema. Isso é uma coisa que acontece também. E eu não vou me estender mais muito, eu vou fechar minha fala, acho que é algo parecido com o que o professor falou. Quando a gente nega a ciência ainda, a gente tem um outro problema, que é a gente não ser promissor, a gente fazer as coisas por imediatismo. Então, sendo um congresso de meio ambiente, eu vou puxar aqui sardinha para mim. Esses dias eu escrevi um texto sobre o de árvore e publiquei na minha rede social mesmo. Pode parecer uma ideia ótima, por exemplo, destruir a biodiversidade agora porque petróleo vale mais, porque minério vale mais. Então, essa é outra desastre que a não da ciência leva. Porque isso não é nada promissor. O mundo inteiro está correndo atrás de mudar isso, da gente depender menos daquilo que não é sustentável. Então, se a gente não tem essa informação, a gente se leva a contos de fada de prosperidade econômica imediatos. Vamos abrir mão da nossa maior barganha hoje, que seria a biodiversidade, por exemplo, que a gente tem na Amazônia. Então, isso eu acho que casa bem com aqui um congresso de meio ambiente. Agora, como resolver essas questões? Eu acho que, mais do que explicar para as pessoas o produto da ciência, é o quanto seu processo é árduo. É menos interessante do que os produtos, mas ele é árduo, ele é demorado, ele é em grupo, ele precisa ser traduzido. Tem gente que acha que não, mas está cheio de solução para o Brasil publicado por aí. O ponto é, quem vai transformar isso em realidade? Cadê os investimentos para virar realidade? Então, isso a gente tem que discutir com um governo que esteja disponível a discutir isso também, a melhorar esse tipo de interação. Por exemplo, uma coisa que eu acho relevante para isso. Muitas das nossas empresas, claro que eu não posso generalizar, não tem o menor interesse em contratar um doutor que possa traduzir o que tem de conhecimento em inovação e em progresso. Muitos não têm. Isso não acontece na Europa. Eu visitei uma universidade em Portugal, em que a professora falou que de 15 orientados que ela tinha, um queria ficar na academia, o resto queria ir para a empresa. Então, está faltando isso também no Brasil, para as pessoas acreditarem mais que a ciência vai trazer benefício. Eu acho isso outro ponto importante que a gente precisa solucionar. Então, acho que é essa minha fala, eu vou fechar aqui e deixar mais espaço para a gente discutir depois. Obrigada. Obrigada, professora Lina. Colocou mais alguns ingredientes no nosso caldeirão, né? Está numa fervura boa e logo mais a gente vai ver se coloca água ou se a gente adiciona mais ingredientes. Talvez a gente tenha até uma explosão aí desse caldeirão. Vamos lá, e agora teremos a fala do professor Áureo. Esteja à vontade, professor, estamos aqui para fazer esse caldeirão ferver mesmo. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, aí de Poços de Caldas, pelo convite, tá? Agradecer ao presidente do Congresso, o professor Dr. Cláudio Almir Silva Santos, tá? Agradecer a essa organização, eu venho acompanhando aí essa semana e esses dias as outras palestras também. A qualidade dessas palestras tem sido impressionante, tá? Então, está de parabéns aí a organização, os palestrantes, todo mundo. E agradecer esse convite, porque eu sou uma pessoa que não é da área de ciências biológicas, mas só para trazer um dado curioso, quando eu prestei o meu primeiro vestibular, em 2006, eu prestei um vestibular aqui para a Universidade Federal de Juiz de Fora, para ciências biológicas.
Eu fui aprovado para ciências biológicas, mas aí eu não fiquei, porque eu fiquei encantado com um livro que mudou radicalmente a minha vida, assim, de eu sair das ciências biológicas para a filosofia. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na modalidade bacharelado e licenciatura, tá? Sou especialista em filosofia também pela UFJF, em filosofia, sociedade e cultura, tá? Sou mestre em filosofia também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é minha casa, eu adoro essa universidade, eu sempre falo dela e defendo não só a Universidade Federal de Juiz de Fora, como todas as universidades públicas, os institutos federais, eu defendo muito, porque 98% de toda a nossa pesquisa estão nessas instituições, são instituições sérias, que têm um compromisso com o saber e com a ciência. Então, eu fiz o meu mestrado em epistemologia, teoria do conhecimento, né, ciências. Trabalhei com um autor, que é o Freud, né, psicanálise, os conceitos mais introdutórios da gênese do inconsciente em Freud. Sou professor na rede pública e privada, aqui em Juiz de Fora e região. Eu atualmente eu moro em São João Nepomuceno, trabalho aqui no SESI, daqui de São João Nepomuceno. E agradecer a oportunidade de poder dividir um pouquinho aqui dessas experiências da filosofia e das ciências humanas, de maneira geral, em relação a um tema tão importante e tão caro, né, em todos os sentidos para a nossa época. Eu fico triste e, ao mesmo tempo, muito sentido, me desperta um sentimento muito grande de tentar lutar em relação a tudo isso que está acontecendo, porque negar a ciência, né, o tema hoje é o negacionismo, negar a ciência e a pesquisa científica, né, nesse sentido, é negar o desenvolvimento da humanidade. O professor José Carlos, ele cantou a pedra lá no começo desse nosso encontro, falando sobre essa questão que o marco civilizatório da humanidade é a investigação, é pesquisar. O marco civilizatório, lá desde a Idade da Pedra, desde o desenvolvimento do homem, até o que a gente chama de homem sapiens, a gente só pode dizer isso nos desdobramentos do desenvolvimento de pesquisa. A gente hoje acha que ciência é só o que a gente está fazendo agora, né? Não, naquele período anterior, paleolítico, eles também tinham tecnologias, pedra lascada, pedra polida, o domínio e o desenvolvimento do fogo, o domínio e o desenvolvimento do plantio das coisas, o desenvolvimento da alimentação, tudo envolve experiências, pesquisas, claro, feitas a rigor da época que eles viviam. Com o tempo, a gente foi se adaptando, a gente foi mudando novas metodologias, e eu quero trazer aqui para a nossa discussão elementos dentro da epistemologia, dentro da ciência, que são elementos que a gente não pode abrir mão deles, justamente porque a gente está vivendo um momento agora de pós-verdade, como o professor José Carlos falou, né, só para a gente lembrar um pouquinho, o que é essa pós-verdade? O que é a pós-modernidade? É o fim do sujeito, né, se a gente for parar para pensar, fim da história, fim do sujeito, fim da subjetividade. E a gente sabe muito bem que esses ideais de subjetividade nasceram lá no século XV, na virada do século XV, com o racionalismo e o empirismo. O centro de todas as pesquisas, o centro da razão, é o ser humano. Não é que ele é o centro no sentido de controlar tudo ao redor do mundo, mas de compreender como esse mundo funciona. Né? Francis Bacon diz, precisamos conhecer o mundo para poder dominar. Não é dominar no sentido de dizer ao mundo como ele deve, né? Mas é dominar no sentido de conhecer, de saber como que funciona, os desdobramentos da natureza, como que a natureza atua, de que forma eu posso agir na natureza sem comprometer os recursos naturais. É disso que a gente está falando. O nosso período agora, que nós estamos vivendo, é um período de uma influência muito grande de um pensamento conservador, que sempre, a gente precisa lembrar isso, sempre esteve permeada em nossa realidade. O professor José Carlos falou uma coisa interessante, né? Essas pessoas que defendem o negacionismo não são pessoas realmente ignorantes, não. São pessoas, muitas das vezes, formadas, que passaram pelas universidades, que passaram por centros de pesquisa e desenvolvimento, mas, cinicamente, pragmaticamente,
atuam na sociedade no sentido de tentar destruir, né? De tentar colocar em vias de descredibilidade a ciência, porque a ciência é esclarecimento. A ciência, ela é a verdade. E a gente está vivendo um movimento de que a sociedade parece que perdeu a sua trajetória, e acho que qualquer caminho que ela seguir, ela vai chegar a um lugar. É claro que vai chegar. Eu lembro eu gosto muito da literatura, porque a literatura ajuda a gente a refletir muito, né? Quem aqui nunca leu aquela obra, Alice no País das Maravilhas? Não é? A personagem principal, Alice, quando ela vive naquele mundinho dela, que ela acha chato, né? Um mundo pequeno burguês, um mundo que ela tá tudo certinho, ela persegue um coelho que representa o tempo, cai num mundo onde tudo não faz sentido. Não é à toa que esse tipo de literatura é chamada de nonsense. Não faz sentido. Então, lá para ela, tudo que é grande é pequeno, tudo que é pequeno é grande, né? Então, ela não consegue estabelecer, porque ela foi padronizada a partir de uma época, de uma vivência dela. E lá pelas tantas, assim, ela encontra um personagem importante que sempre aparece, né? Esse demiurgo, essa coisa esse gênio, né? Que fica dizendo na nossa cabecinha, respondendo sem responder, né? Esse oráculo, né? Que a gente pergunta, ele nunca responde. Aquele o gato Cheshire, né? Quando ele aparece para ela se encontra numa encruzilhada, assim, nos caminhos que ela não consegue seguir. Então ela para e ela pergunta, para onde eu vou? O gato aparece para ela, assim, do nada, né? E diz para ela, qual é a sua dúvida? E aí ela responde, olha, tem vários caminhos aqui, eu não sei que caminho eu devo seguir. E aí o gato pergunta, você sabe para onde você está indo? A ela, não sei. E aí ele responde, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. O importante é caminhar. E aí ela não gosta disso. Ela fala assim, poxa, esse gato, ele desaparece, né? E ela fica remoendo aquilo. Esse gato, ele é muito ignorante, porque ele tenta responder para mim com pergunta. Eu estou perguntando, é muita falta de educação responder uma pessoa com outra pergunta. Mas é isso que a gente deve fazer. Nas ciências, é claro que a gente não quer ter o seu centro de todas as razões, de todas as verdades. Eu vou passar aqui o meu roteirinho aqui para tratar sobre essas coisas. Negar a informação científica às pessoas, ou os resultados dessa informação científica às pessoas, é comprometer o desenvolvimento humano em todas as suas latitudes. É comprometer o desenvolvimento humano em toda a sua época. Olha o atraso científico a qual nós estamos começando a vislumbrar em relação a tudo aquilo que a gente tem, as nossas relações agora intermediadas por tecnologias. Ora, quem nega a ciência terá que negar isso. Quem nega a ciência terá que negar que a gravidade é um fato. Quem nega a ciência terá que negar que, quando doente, você não pode fazer tratamento com nenhum elemento químico, nenhum remédio. Isso é ciência. Como é que a gente consegue negar os fatos da vida que nos ajudam, nos auxiliam a pensar e a repensar a vida? Então, eu acho, eu estou um pouco na linha do professor José Carlos, que essas pessoas não são, os negacionistas, esse grupo de pessoas, eles não são ignorantes. Eles estão a serviço, sim, de um tipo de política que é contrária ao conhecimento, ela é perniciosa, ela é danosa e perigosa, nesse sentido. Porque ela, ao negar a ciência, ela nega a liberdade da humanidade. Vou trazer um elemento interessante também, por exemplo, na formação no nosso país, né? Na formação, na saída da monarquia para a república, qual foi a filosofia que mais permeou aqueles cientistas? O positivismo. Foi o positivismo que norteou o pensamento daqueles liberais. E qual é a marca do positivismo, gente? Racionalidade, compromisso com a razão, metodologia científica, metodologia que você pode colocar todos os elementos à prova e observar os dados oriundos disso. É claro que o positivismo teve problemas sérios, porque ao naturalizar tudo e qualquer tipo de coisa, a gente também naturaliza a violência, a gente naturaliza os problemas da sociedade. Então, a gente tem que fazer os devidos ajustes. Mas no marco da mudança de pensamento, ou seja, na mudança de paradigma de pensamento, a racionalidade, a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, foi o marco, ela é o nosso marco civilizatório. E abandonar isso e deixar isso de lado como se isso não existisse,
é endossar a tese de que nós não temos nenhum tipo de compromisso com esse mundo. E é o que está acontecendo aí. A gente vê o nosso Pantanal, o nosso bioma Pantanal, que é extremamente sensível, principalmente nesse período, sendo devastado, e a gente acaba acreditando que isso é normal, quando, na verdade, isso não é. Isso está no norte de um projeto político humano, que se acha, que se diz humano, mas no fundo ele diz humano, no sentido de destruir, porque a ciência diz que manutenção da qualidade de vida de todas as espécies, inclusive do ser humano, é proteger o meio ambiente. Ao negar isso, eles não têm como negar que a proteção do meio ambiente não tem que existir. O que eles fazem? Negam as ciências. Ao negar a ciência, ao acusar a ciência como sendo o inimigo de tudo aquilo que o homem tem de natural, ou seja, de aceite natural em relação à sociedade que ele vive, eles põem um projeto do nada. É uma filosofia do nada. É uma filosofia, no pior sentido da palavra, nihilista. De nihil, do latim, nada, absolutamente nada. Uma coisa é negar a ciência, outra coisa é refutação científica. Isso é outra coisa. Refutar uma ciência, vamos lembrar, Nicolau Copérnico, ao propor uma visão nova de mundo, questionou o modelo aristotélico tomista, que era um modelo medieval. Isso sem negar e destruir a igreja. Isso sem negar e destruir a religião. Eles apenas apresentaram um modelo novo, o heliocentrismo. Isso é mudança de paradigma do pensamento da humanidade. Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Seria tão fácil, tão cômodo para nós acreditarmos que a Terra é plana, não é? Os nossos problemas estariam todos resolvidos se a Terra fosse plana. Eu brinco com eu sou professor de ensino fundamental, médio e superior. Os meninos do ensino fundamental, eu brinco com eles, falo, seria tão legal se a gente soubesse que lá, quando a gente fosse de barco e tal, chegasse um abismo muito grande, e ali não houvesse mais nada, recurso, não seria mais fácil para a gente? A gente viveria no nosso mundo quietinho aqui, mas isso não é realidade. Isso não é um fato. O fato é que a Terra a Terra é redonda, é um geóide, e a gente circunda em volta dela. A gente pode circundar essa Terra toda. A gente pode conhecer o mundo. A gente pode viajar de avião, de barco. A gente pode fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem limites. O nosso limite é a nossa Terra. E sempre trago para eles também dentro dessas questões da literatura e da filosofia, sempre experiências de pessoas que, quando queriam se enxergar, se conhecer, a primeira coisa que ela faz é conhecer o mundo. É muito importante a gente pensar que negar a ciência, ou pelo menos o cientificismo, como a gente encara ele, é negar esse homem, essa tessitura do desenvolvimento humano. Isso é muito ruim para as ciências humanas, eu acho que isso é ruim para todas as ciências, mas para as ciências humanas é muito ruim isso, porque dá a gente uma sensação de que a humanidade perdeu a capacidade de tentar compreender os problemas. Negar o problema, negar, por exemplo, que haja uma cura para o que está acontecendo com a gente, o Covid-19, é negar a possibilidade de sairmos daquilo que é dado, ou seja, o problema, para algo possível, para algo melhor, para algo que a gente possa superar esse problema. Eu fico muito chateado quando eu escuto pessoas que dizem, mas as pesquisas científicas não resolvem nada, os pesquisadores ficam nas universidades gravitando em torno de um pensamento elíptico e nunca chegam na esfera, tocam no problema, como se fosse simples desenvolver qualquer tipo de projeto de pesquisa nesse país. A gente está percebendo agora os cortes absurdos em relação às universidades, aos núcleos de pesquisa. Pessoas no futuro, isso agora a gente já está sentindo na pele, mas na frente, no futuro, o desenvolvimento humano será comprometido. Por que a gente não consegue entrar de maneira muito mais eficaz no desenvolvimento de vacinas no nosso país? Por quê? Porque nós ficamos à mercê de acreditar que tudo aquilo que vem lá de fora é melhor. E aí a gente para as nossas pesquisas, os nossos alunos que vêm lá de ter infância, que querem ser cientistas, eles adoram ser cientistas, eles adoram essa coisa de astronauta, de laboratório. Quando você leva um menino para colocar
ver uma célula no desenvolvimento de alguma coisa no microscópio, eles ficam encantados, porque é outro mundo que se desdobra para eles. Se tirar essa possibilidade desses meninos, amanhã não teremos pesquisadores. Amanhã nós estaremos à mercê de achismos, de dogmatismos, ou seja, de verdades absolutas, que no fundo, não nos dizem nada. E nos manterão numa situação de subserviência epistêmica em relação ao resto do mundo. O mundo inteiro está se desenvolvendo, o mundo inteiro aposta na ciência. Então, acho que é um caminho que a gente precisa seguir, olhar para a ciência e para o cientista com amor, com carinho. Ninguém vai conseguir dar um passo para além disso se não tiver esse olhar. E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu não posso deixar de falar e dividir essas angústias com vocês, né? A história da humanidade acontece na tessitura da pesquisa. A gente olha aí os núcleos de pós-graduação, o quanto a gente briga, né, por causa da metodologia. Mais metodologia, eu não aguento mais. Eu tenho um objeto de análise, aí vem um professor, vem um colega e apresenta uma metodologia diferente. Isso é ciência. Isso é debater novas formas, novos modelos, sem perder o foco. Essa metodologia não funciona? Opa, não é funcional. Abandono essa metodologia. Mas se eu abandono a metodologia, eu tenho por obrigação, enquanto pesquisador, mostrar uma metodologia eficaz. Não é ficar apontando o erro do colega, não é ficar dizendo que isso não funciona. Se você tem alguma coisa melhor para apresentar, apresente. Fora isso, essa metodologia é que será levada para frente. Isso mexe com o nosso ego, porque isso coloca a gente numa situação de provocação. Olha, se a minha pesquisa chegou até aqui e eu encontro dificuldades de encontrar um elemento comum, né, um diálogo, eu tenho que desenvolver novas metodologias, novas ferramentas. Esse é o compromisso do cientista. Ninguém tem compromisso nós somos pesquisadores, nós sabemos. Ninguém aqui tem compromisso com dizer a verdade absoluta, muito pelo contrário. Nós queremos que, a partir de uma nova forma de pensamento, de uma nova forma de encarar a realidade, a gente consiga dividir pensamentos e contribuir, parte a parte, em relação ao desenvolvimento de qualquer objeto de análise, de qualquer pesquisa. Marco da nossa época agora. Negação da verdade. Isso é um problema sério, esse relativismo que nós estamos assumindo ele. Seja político, atenção, hein? Seja ele político, seja ele econômico, ou seja social, isso está gerando uma angústia na sociedade, que é a perda de perspectiva, perda de horizonte. Eu estava ouvindo a palestra anterior, o problema que as pessoas estão enfrentando por causa dessa questão do Covid, os problemas psicológicos que vão vir e estão nascendo a partir disso, são os piores da nossa história. A gente não poder se relacionar, olha que horrível, né? A gente poderia estar em Poços de Caldas agora, todo mundo reunidos, discutindo isso, debatendo essas questões, nos abraçando, nos criticando, porque é importante isso, mas nós temos que assumir essa postura de estarmos isolados, o que não é bom para nós, nem para o meio ambiente, porque nós fazemos parte do meio ambiente. Nós também precisamos nos incluir nesse ambiente. E incluir nesse ambiente sabendo que temos responsabilidade sobre ele. Então, o marco nosso agora é um retorno, eu acho, à racionalidade. Não uma racionalidade absoluta, uma racionalidade egoísta, mas um compromisso lógico com a verdade. Seja ela dura, né? Seja ela que a gente tem que encarar ela, mas a gente precisa encarar a verdade a partir da racionalidade. Não podemos abandonar a lógica, tá? Compromisso com a metodologia de pesquisa, importantíssimo isso. Para todo pesquisador e principalmente para aqueles que estão vindo aí, com essa dificuldade toda de pesquisa científica, tá? Coleta e transferência de dados e dos resultados obtidos. Muita responsabilidade com a coleta desses dados e como vai ser divulgados esses dados, como a gente vai oferecer isso para a população, para as pessoas. Eu acho que esse deveria ser o nosso caminho. O marco civilizatório da nossa época é tentar trazer agora, resgatar de novo a nossa responsabilidade pela pesquisa. Fazer com que as pessoas confiem na ciência. Confiem, não como se fosse um deus ou uma religião, não. É quando você for no hospital e tiver que fazer seu tratamento, pode confiar no médico. Ele pesquisou tempos em tempos ali, medicamentos,
para poder ajudar você a viver, ajudar você a ter uma expectativa melhor de vida. E eu acho que negar essas possibilidades é reafirmar o problema. Ninguém nega nada, do vazio. Toda negação é uma negação de alguma coisa. Então, se a gente nega a ciência, na verdade, a gente está reafirmando a ciência. E para quem está reafirmando com essa perspectiva de tentar reafirmar a ciência, cabe a nós uma responsabilidade de manter essa ciência de pé, de manter o que a gente chama de episteme, epistemologia, teoria de conhecimento. O conhecimento, gente, ele é público. O conhecimento ele é de todos. E ao negar a ciência, nós estamos negando às pessoas o direito a conhecer a vida, o direito a conhecer as pessoas, em todas as suas esferas. Então, não podemos negar a ciência. A ciência, o pensamento é uma coisa livre, não pode ser privado. As pessoas não podem controlar ou dizer, isso aqui é o que você vai ler, você só pode ler isso, você só pode estudar isso, porque isso é o que a gente manda você ver, isso é o que a gente manda você ler e estudar. Não. É nesse sentido que a gente precisa manter os nossos pés no chão, né? Eu vou terminar minha fala, já devolvendo para a professora Dilma, né? E quero já deixar claro aqui o meu posicionamento e o meu agradecimento em relação a esse congresso, porque eu acredito que, a partir do que a gente discutiu ao longo de todos esses dias, muito deverá ser feito em relação à nossa reflexão e o nosso compromisso diante da história da nossa humanidade. O que está sendo feito no Pantanal, o que está sendo feito no Amazonas, colocarem a culpa nos índios, eu acho isso o fim de uma perspectiva que marca uma tentativa histórica de tentar ainda colonizar pessoas, seres humanos, que vivem da natureza e não destroem a natureza. Eu acho isso uma falta de responsabilidade com a humanidade. Eu acho que a gente precisa, sim, dar apoio a essas pessoas. Quem mais sofre com esse tipo de pensamento são os índios, os negros, as mulheres é que sofrem demais isso, porque elas estão na linha de ponta de tudo isso. Eu estava observando, fazendo um levantamento do IBGE, a maior parte da pesquisa científica estão nas mãos das mulheres. E elas é que sofrem todo esse tipo de coisa. O corte de verba das universidades, dos institutos federais, irá negar, além da possibilidade de emancipação feminina em relação a essa frente patriarcal, conservadora que nós estamos aí, irá negar também o conhecimento a toda a humanidade. Então, precisamos, sim, manter os nossos posicionamentos firmes em relação a isso, precisamos adotar medidas de segurança para que isso não mude e para que a gente consiga, na verdade, ampliar os nossos horizontes em relação à pesquisa científica nesse país. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a professora Dilma. Obrigado. Nós que agradecemos as suas palavras. Nós que agradecemos. Seria até uma insensatez a gente não ter um filósofo nessa mesa, né? A filosofia é a mãe da sabedoria, a mãe da ciência, a mãe do saber. Então, que bom que você está aqui conosco e que a gente pode falar sobre o negacionismo, sobre essa doença que está nos afetando nesse momento. Eu vou fazer a minha apresentação agora, né? Eu sou a professora Dilma Truvão, eu sou da Paraíba. Na Paraíba tem ciência, tem cientistas, tem gente procurando disseminar a ciência e entender os processos que ocorrem aqui e outros processos que ocorrem em outros locais. Tem muita gente trabalhando com mudanças climáticas globais. A gente pode estudar modelos de mudanças climáticas em qualquer local que nós estejamos, porque as mudanças climáticas, elas estão acontecendo no globo terrestre, né? Então, eu sou a professora Dilma Truvão, sou engenheira agrônoma, dentro das minhas formações, né, doutorado, e aí a gente hoje tem até vergonha de dizer que tem pós-doutorado, porque a gente está vivendo em um momento que as pessoas nos veem como vagabundos, né? Foi dito que os professores são vagabundos, né? Então, quando a gente leva mais tempo estudando, eles acham que a gente está há mais tempo vagabundando, né? Então, a minha formação é em ecologia, né, em ecologia e recursos naturais. Eu sou
professora de ecofisiologia vegetal, trabalho especificamente com plantas. Então, a minha abordagem é a abordagem de uma pessoa que trabalha com ecofisiologia de plantas da caatinga. Mas eu acho que eu posso contribuir um pouco também. Eu gostaria que as meninas colocassem os meus slides, porque, diferentemente dos outros, eu trouxe alguns slides e por isso que eu fiquei para o final. E aí eu trago para vocês a frase do Einstein, né, na minha abertura de palestra. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade que nós vivemos, ela é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que nós temos. Pensar cientificamente, viver, trabalhar com ciência e ter consciência da ciência é uma forma de pensar o mundo, de ver o mundo a partir dos seus processos, de como esses processos ocorrem. Então, não é uma questão de estar dentro de uma elite que faz um determinado trabalho que fica pensando como se pensar fosse apenas pensar, vagabundear. Na realidade, não. Nós estudamos todos os processos que ocorrem no globo terrestre e até fora do globo terrestre. Tem cientistas que estudam o universo. E é por isso que nós entendemos muito mais coisas do que vivemos hoje. E todos nós sabemos ainda muito pouco. Nossa ciência ainda é incipiente, porque cada vez que a gente aprende, nosso horizonte se expande e novas dúvidas diante dos fenômenos que nós vamos conhecendo, elas vão surgindo. A gente vai tendo mais coisa para estudar. Então, pensar, ciência é um modo de pensar. Você viver a ciência é um modo de ver o mundo todo concatenado, todo articulado, com todas as conexões e procurar entender essas conexões. Isso é muito importante quando a gente trabalha as questões ambientais. Por favor, o próximo slide. Então, quando nós éramos crianças, e para quem tem filhos, mas nós mesmos, quando nós éramos crianças, que a gente tinha pesadelos, qual era a primeira atitude da pessoa que estava próxima a nós? Eu, como morava num sítio, e na minha região nem tinha luz elétrica, minha mãe acendia um candeeiro, né? Pode-se acender uma vela, pode-se acender uma lâmpada, é isso que nós fazemos. E o que acontece? Quando a gente está no escuro, todos os nossos demônios nos assolam. Os demônios que a gente conhece, os nossos demônios do cotidiano, mas também outros demônios. A gente passa a ver coisas, né? Quando a gente está no escuro. E, de repente, quando acende-se a luz, esses demônios eles vão nos deixando. Pois é, gente. A ciência é a luz do universo. É a luz para a gente. É a luz que nos tira esses nossos assombros. Esse medo do desconhecido, esse medo desses demônios. Porque os demônios, inclusive, a gente nem sabe como eles são. Nós construímos demônios. E a ciência, ela apaga, ela acende, ela nos dá um brilho, a gente passa a não perceber mais esses demônios, ela afugenta, inclusive, os nossos próprios demônios, né? Então, a ciência, por favor, pode passar? Ela é a vela, ela é a luz que nos tira dessa escuridão, que nos traz os demônios. Então, se o analfabetismo, que é saber pouco sobre ciência, já é um problema, imagina negar a ciência, apagar essa luz. E é isso que as pessoas estão tentando fazer conosco. E aí, por favor, o próximo. Por que negar a ciência? Porque existe um delineamento de negar a ciência agora. Porque, para alguns, é interessante que as pessoas tenham os seus demônios. É interessante que as pessoas tenham medo. Se as pessoas têm medo e não se acende uma luz, e se a resposta está na ciência, que é a luz que iria tirar esses medos, é melhor deixar as pessoas no escuro. Porque deixando no escuro, elas ficam amedrontadas e eu posso manobrar. Já dizia Kant, né? Que as pessoas vão servir voluntariamente. Ora, se elas estão com medo e sabem onde pode estar a luz, elas vão servir aqueles que estão lhe dando algo que pode ser uma verdade, que não é verdade, que é uma inverdade,
mas ela está lhe acenando para uma possível resposta. Então, por que negar a ciência? Porque existem interesses de negar a ciência. Por favor, mostre o próximo slide. Tem essa obra de Goya, eu coloquei as fontes, tá, gente? Ela está um pouco clara, mas tem as fontes aí. Essa obra de Goya, que foi na época do Iluminismo, e ele se retratou dormindo. Essa obra ela faz parte da linha Caprichos, e ele coloca assim, enquanto a razão dorme, produzem-se monstros. Então, ele dormia e a gente vê os monstros no entorno dele. É justamente isso. Enquanto a ciência ficar calada, ou enquanto se tentar calar a ciência, enquanto ela se mantém adormecida, os monstros eles vão tomar conta do caminho. Então, é interessante que esses monstros tomem conta do domínio, do caminho. A ciência, ela nos tirou da escuridão em vários aspectos, né, se a gente for ver. A ciência, ela abriu para que a gente entendesse o mundo dos micróbios, né, e a gente conseguisse perceber quais eram as doenças causadas pelos micróbios e também quais os medicamentos causados pelos micróbios, entendendo-se que nem todos os micróbios causam doenças, entendendo-se que para eles causarem doença, a gente tem que desequilibrar essa grande rede, que é a rede do ambiente, que é a rede, desculpe, da biodiversidade. Quando a gente, de alguma forma, altera o equilíbrio ambiental, como aconteceu, como nós vemos peremptoriamente, alterando, provocando queimadas, né, em detrimento, inclusive, dos nossos anseios, porque a gente já passa a ver que nós somos parte desse meio, nós pertencemos ao meio, não é o meio que nos pertence. Então, quando a gente percebe isso, mas as pessoas que estão gerindo as políticas públicas não querem admitir que isso seja uma verdade, então eles fazem com que a verdade ela se desencontre na realidade e passa a encontrar culpados para uma coisa que a culpa é de toda a humanidade, no sentido de não perceber que pertence a um ambiente. Então, esse congresso de vocês em Poços de Caldas, em que nós todos estamos participando, deve ter trazido à tona a nossa responsabilidade de mantermos essa grande rede de equilíbrio para que não aconteça novas outras pandemias que apenas são resultados das nossas próprias ações. Por favor, o próximo slide. Então, tem um momentozinho na fala da professora Lina que eu fiquei me perguntando, e aí acho que eu vou colocar um pouquinho de tempero nessa nossa discussão. A quem é que serve a ciência? Para que serve a ciência? Eu disse para vocês que a ciência era um modo de pensar, era um modo de agir, de refletir sobre os fenômenos que acontecem na Terra. A ciência nos fez descobrir, por exemplo, que os princípios ativos das plantas, eles podem ser manuseados e eles podem ser utilizados para curar determinadas afecções. E que se a gente utilizar esses mesmos ingredientes, a gente pode também, por exemplo, produzir o agente laranja, que a gente sabe que provocou um grande caos, e até hoje ainda vemos resultado do uso do agente laranja. A ciência, ela pode realizar modelos para prevenir os efeitos das mudanças climáticas globais, mas ela também serviu de base para a gente construir a bomba atômica. Então, assim, na realidade, a nossa preocupação deveria ser o que se faz com a ciência? O que se faz com o que nós aprendemos, né? A quem serve essa ciência? Então, a gente pode quantificar e qualificar o que a gente perde com as queimadas, a gente pode saber também de uma coisa muito interessante, que eu acho que as pessoas que estão gerindo o nosso país hoje, elas estão muito preocupadas ainda em expandir a fronteira agrícola, e expandir a fronteira agrícola lá onde Lina
trabalha na floresta amazônica, porque no subsolo tem riquezas que a gente deve explorar, mas com um pensamento muito maior na expansão das fronteiras agrícolas. E não sabem que o fato de nós produzirmos uma grande quantidade na região do Planalto Central está ligado ao processo de transpiração das plantas que encontram-se na floresta amazônica. Aquele processo de transpiração, ele vai ocorrer e vai haver a formação de rios atmosféricos, e esses rios atmosféricos vão despejar, vão precipitar e despejar essas águas onde? Sobre a região do Planalto Central, que está numa latitude entre 7 graus, mais ou menos, que essa é a latitude onde ocorrem os desertos na maior parte do mundo, tanto positiva como negativa. Então, seria uma latitude de terras improdutivas. No entanto, no Brasil, nós temos a maior produtividade em determinadas culturas do mundo, e nós exportamos essas culturas para o mundo inteiro. O mundo depende dessas culturas. Se a gente desmata, desfloresta, né, a floresta amazônica, ou queima a floresta amazônica, nós estamos destruindo a possibilidade desses rios atmosféricos. E nós vamos impossibilitar que haja grandes produtividades agrícolas nos anos subsequentes. Então, a gente está se auto-devastando, né? A nossa economia, ela vai perder nessa grande intenção de aumentar os nossos recursos. Então, tem vários benefícios que a ciência nos traz, mas a manipulação da ciência, ela também pode trazer malefícios. E não entender a ciência, não entendê-la, é uma forma de fugir da realidade. Negá-la é uma forma de fugir da realidade, de uma realidade que não é confortável para alguns. Então, tem alguns fatores que, no Brasil, eu acho que são ingredientes para negar a ciência. Mas ainda falando sobre negar a ciência, né? A quem serve a ciência? A gente não pode ter a ilusão de que a ciência, ela da mesma forma que a educação, que Paulo Freire, que a gente está comemorando o centenário dele, né, do nosso patrono da educação, da mesma forma que nós seríamos ingênuos em pensar que a educação ela foi feita no sistema capitalista para ser libertadora. E seremos ingênuos também se a gente pensar que a ciência ela é pensada no sistema capitalista para ser libertadora. Então, dentro desse modelo capitalista, a gente tem que considerar que se há um endeusamento, se nós temos o Deus da economia, se nós temos o Deus mercado, a ciência ela é uma semideusa, ela sempre teve um status de poder. Então, nós temos que imaginar que, quando a gente vê a ciência dissociada de questões econômicas, é porque nós não percebemos que nós também somos manipulados para incrementar esse capital, para incrementar, inclusive, a desigualdade de classe. Porque quem é que produz, por exemplo, os ar-condicionados que estão em algumas casas? Quem foi que pensou o ar-condicionado? Tudo que nós temos, o telefone que alguém falou, né? Tudo que está esse notebook que nos permite estar em contato, pessoas de diferentes locais do Brasil, apresentando suas teses a partir do que pensa ser negacionismo científico. Tudo isso é ciência. Mas onde está o capital que nos disponibiliza essa ciência? Com quem está o recurso dessa ciência que foi produzida, desse conhecimento que foi produzido? Está nas classes sociais que moram nas favelas? Não, eles têm acesso a esse produto, que é um acesso à ciência, mas nem percebem que isso é ciência, nem percebem que o seu cotidiano fica mais fácil com a ciência ao seu lado. Então, as pessoas que negam a ciência, como o Áureos colocou, não percebem que o medicamento é ciência, né? Mas tem essa coisa da ciência ser vista como uma semideusa e como uma aliada aos que estão no poder. Então, eu gostaria que fosse feita essa reflexão também sobre
sobre a ciência, né? Nós não podemos colocar que a ciência ela é sempre... Porque a ciência não é uma coisa de uma verdade do bem e do mal. A ciência é uma verdade que pode ser testada. E ela pode ser utilizada de várias maneiras. Como eu disse para vocês, é uma forma de pensar. Por favor, o próximo. E a ciência é para todos? Não, a ciência, como a professora Lina, ela colocou que nós divulgamos de fato a ciência, nós mandamos para periódicos científicos balizados, né, dos nossos pares, eles avaliam se aquele conhecimento produzido realmente ele tem trazido incremento. Mas as pessoas da sociedade, as pessoas da comunidade do nosso entorno, os favelados, as pessoas que estão aqui na Paraíba, na zona rural, elas conseguem entender o que é ciência? Ora, tem esse gráfico aí, que eu não sei se está permitindo que vocês vejam, mas o letramento científico no Brasil, ele é muito baixo. Em 2018, o que é que foi observado? Que apenas 36, eu não consigo lembrar, eu não consigo ver, os números, porque ficou muito pequeno para mim, mas que 64% da população, eles não conseguem entender, não tem letramento científico, eles não são proficientes, né? O número de pessoas que conseguem entender a ciência, o percentual de pessoas que conseguem entender ciência, no sentido estrito da ciência, é muito baixo. As pessoas não conseguem compreender esses artigos. Então, de fato, nós temos uma responsabilidade disso. E nisso eu vou discordar um pouco da minha colega. Nós precisamos popularizar a ciência, nós precisamos tornar ela mais palpável para as pessoas de um modo geral. Tentar seduzi-las, como as pessoas que estão no poder público têm seduzido por outras, não vamos generalizar, né, gente? Mas tem uma ala que está direcionando a população do Brasil para negar a ciência, popularizando aspectos que negam a ciência. E a gente tem que trazer à tona qual é a verdade da ciência, que a ciência não quer se sobrepor a outras questões que, por exemplo, a religião, ela não quer se sobrepor. Em alguns aspectos, a religião quer se sobrepor à ciência. A ciência, ela não precisa provar nada a ninguém, ela existe. Né? Ela existe, os fenômenos ocorrem, a gente é que está tentando entender esses fenômenos. Né? Então, como eu disse para vocês, no Brasil, por favor, o próximo. No Brasil, eu queria falar de 4 fatores que tem contribuído para que se negue a ciência. O próximo slide, por favor. No Brasil, a educação ela não é levada a sério como política de Estado. Né? Eu vou restringir isso. Ela não é levada a sério como política de governo. Tanto é que recentemente nós vimos que 72,5 milhões de dólares foi retirada da pasta da educação. Então, parece que há um projeto idealizado para que se retire recursos da educação e da ciência. Né? O orçamento da ciência, nos primeiros meses do governo atual, ele foi reduzido em 42,27%. E a professora Lina Bufalina estava falando justamente da retirada dos cortes de bolsas que houve agora. Então, a primeira questão nós estamos levando a sério a ciência e a educação no Brasil? Existe desenvolvimento de uma nação onde não se valoriza a educação e a ciência? Onde não se reconhece a ciência e a educação? O segundo fator é a falta de letramento científico. Na minha concepção, realmente, a falta de letramento científico ela tem contribuído, porque as pessoas não conseguem perceber que tudo que está no seu entorno e todas as relações que nós vivenciamos tem a ver com as questões científicas. E tem que perceber, inclusive quando se trata
das nossas relações interpessoais, das relações nossas com o meio, tudo isso está relacionado com algum tipo de ciência. Quando a gente vai para um hospital, como algum dos meus colegas falaram, acho que foi o Áureos, e a gente toma um medicamento, aquele medicamento, ele passou pelo método científico, que não é um método imediato. Como a professora Lina Bufalin falou, ela tem um protocolo a ser seguido. Aquele medicamento passou por vários estágios de experimentação. O próprio médico, ele pode ser um cientista, alguns são técnicos, porque, inclusive, teve médicos que foram para Brasília enfatizar o uso da cloroquina. Então, esses médicos que enfatizam o uso da cloroquina, que sabidamente não tem efeito contra a Covid, porque esses artigos que vocês estão vendo são artigos recentes, de 23/7, de 6 de agosto, de 3/7, todos eles comprovando que a cloroquina não tem efeito nenhum sobre a Covid. Ela é uma droga muito boa, tem as suas recomendações de uso, inclusive para a malária, e deve ser usada, e também em doenças autoimunes, mas para a Covid já está colocado em periódicos científicos de renome que não tem efeito nenhum. E, no entanto, tem alguns médicos que recomendam. Esse médico não é um cientista, esse médico é um técnico em ciências da saúde. Eles não pensam, eles apenas executam. Os cientistas jamais diriam isso, né? E tem uma coisa, né? É que nós estamos vivendo hoje, um dos fatores que a gente precisa colocar é que o governo atual, ele fez campanha em cima do negacionismo científico. Ele fez campanha em cima do negacionismo científico, da misoginia, do racismo, né? Todas essas questões. E esse foi o projeto que foi aprovado por mais de 57 milhões de brasileiros. Então, repentinamente, esse grupo de pessoas que estão governando o país, eles não podem voltar atrás em nenhum aspecto, e também não desejam, não é de desejo essas pessoas preferem que a comunidade em geral permaneçam no escuro, porque se acordarem, se tiver luz, eles vão saber qual é a realidade das coisas. Então, ficam utilizando uma coisa que é o outro fator que eu vou falar para vocês, que hoje nós temos uma política de Estado que está colocada como a cultura da desinformação. Então, se veicula desinformação. Inclusive, tem um trabalho sendo feito agora por pesquisadores brasileiros dos Estados Unidos, da Universidade de Colômbia e da Universidade de Viena, na Áustria. Então, Brasil, Áustria e Estados Unidos, que perceberam que no Brasil as mídias elas veiculam mais as falas, por exemplo, do presidente da República, negando a ciência, negando aspectos científicos, do que os tratados científicos que poderiam esclarecer a população. E não é por desejo da mídia, é porque sempre que sai algo mostrando a verdade, se vem com um discurso para tornar tudo escuro, se coloca um pano para que não veja a verdade. E aí essa fala, ela vai reverberando. Então, essa política da desinformação, ela está nas nossas mídias sociais e, infelizmente, até nas nossas mídias oficiais, nas mídias, nos jornais, nos telejornais, por aí. Por quê? Porque existe sempre uma fala para desvelar, para cobrir a verdade, para cobrir o que a ciência tem. Então, estão sempre chamando a atenção para o negacionismo, para a misoginia, para aspectos que são, inclusive, deletérios. Então, esse é um projeto de governo que foi defendido e foi aprovado. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de esclarecer, de trazer luz a essa escuridão. Então, essa é o que a gente chama de política cultural da desinformação. E ela é feita justamente para confundir as pessoas. Sim, pode colocar. Um dos aspectos, olha, a população dizendo que não quer vacina. Como não quer vacina, gente? Como não quer vacina? Porque a gente tem a cloroquina. A cloroquina não, já foi comprovado que não tem ação. Nós queremos a vacina, sim.
E não é a vacina que vai tirar ainda dessa pandemia, porque, inclusive, nós vamos ter muitas outras pandemias se a gente não perceber que nós pertencemos ao ambiente e não que o ambiente nos pertence. Por favor, o próximo. Eu estou partindo para a finalização. E as repercussões do negacionismo científico na parte ambiental? Há claramente uma parte antiambiental, né? Há falas do presidente da República, inclusive, a gente tem que colocar, desqualificando um grande cientista brasileiro, o Ricardo Galvão, que era o presidente do Instituto de Pesquisas Espaciais, quando, na realidade, dados públicos são expostos cotidianamente, não tem como se negar que a floresta amazônica está queimando, e não, como foi dito na fala na ONU, por obra dos índios, né? Não são os índios que estão tocando fogo na Amazônia, e sim pessoas interessadas em expandir a fronteira agrícola. Gente, são incêndios criminosos, sim, mas não são os índios que estão fazendo aquilo, né? Então, o que é que acontece? Um grande cientista, que foi considerado um dos 9 grandes cientistas do mundo, foi demitido porque apresentava os dados da quantidade de área que estava sendo perdida por conta dos incêndios. Isso em 2019. Imagina agora que a gente está tendo as queimadas no Pantanal e está tendo as queimadas também na floresta amazônica, e ainda se diz, numa reunião internacional, que nossas florestas são úmidas e não teria como elas pegarem fogo. Por favor, o próximo. E aí, gente, eu não sei se vocês viram, se vocês souberam que saiu um artigo na Science agora também, em julho, chamando As Maçãs Podres do Brasil. O que é que diz esse artigo? Esse artigo diz que 2% das pessoas que coordenam, que trabalham com agronegócio, é que contribui para 64% das queimadas que estão acontecendo na floresta amazônica. Então, assim, não é o agronegócio, a totalidade do agronegócio que está comprometida com esses incêndios. Apenas 2% deles são responsáveis por 64% de todas essas queimadas criminosas que estão acontecendo. Isso é recente, saiu na Science, saiu agora em julho. Vocês procuram As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro. Então, gente, há claramente interesse econômico no negacionismo científico. Há interesse, é uma política de Estado no Brasil. Por que é que se nega a ciência no Brasil? Não uma política de Estado, desculpa, é uma política de governo, do governo atual. Então, nós temos a responsabilidade, nós todos que estamos aqui, e vocês que vieram participar desse maravilhoso evento que trata as questões ambientais, nós temos o dever de levantarmos as nossas mãos e dizer que isso não será possível, né? Isso não é possível, nós temos que falar. Eu quero agradecer, inclusive, ao convite para participar do evento que veio do professor Claudio Mi, na pessoa do professor Gilcean, que me chamou, inclusive, por conta dos meus posicionamentos políticos. Tudo, gente, é escolha, e escolha é política. A política deste governo é para que haja, de fato, negacionismo científico, porque a ciência é uma luz que fará as pessoas acordar e perceber que não devem seguir manipulação, não devem seguir os seus demônios, não devem ter medo. A gente não pode ter medo dos demônios, porque a ciência, ela nos trará claridade e nos esclarecerá. Quando a gente perceber isso, nós deixamos de ter problemas. Por favor, o próximo. E eu termino a minha fala com essa frase de Darwin, que foi escrita em 1871. É mais frequente que a confiança seja gerada pela ignorância do que pelo conhecimento. São os que conhecem pouco e não os que conhecem muito, os que afirmam tão positivamente que este ou aquele problema nunca será solucionado pela ciência. Muito obrigada, e agora a gente vai partir para a última parte da palestra. Gostaria aí de agradecer a última mesa, que trabalhou aí basicamente num tema bastante polêmico, né?
que é o negacionismo da pesquisa científica no Brasil. Nossos sinceros agradecimentos a todos os professores que gentilmente cederam um tempo dos seus afazeres para atender um pedido do nosso Congresso Nacional de Meio Ambiente, né? Então, infelizmente, né, estamos chegando aí ao final dessa 17ª edição do Congresso Nacional. Passou tão rápido, né? Foram só 2 dias muito intensos, né? Com programações aí desde o período da manhã até o período noturno, tá? Então, realmente, a gente nem viu o tempo passar, né? Foi muito rápido mesmo, né? Essa edição. E a experiência foi boa, né? A experiência foi boa, mas esperamos encontrá-los, né, todos em 2021, aqui na cidade de Poços de Caldas, especificamente no sul de Minas Gerais. Então, eu quero fazer alguns agradecimentos, que é muito importante, né? Foi um evento que foi bastante difícil a sua formatação, mas que no final deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, nosso primeiro agradecimento é a Deus, porque nós estamos todos muito bem, com saúde, e conseguimos ficar aqui 2 dias escutando, né, as palestras de excelente qualidade. Então, sem Deus, realmente, as coisas ficam muito difíceis, né? Um agradecimento merecidíssimo, né, mais do que justo, é a empresa GSC, né, que é a empresa organizadora do evento, através da sua diretora, que é a Gisele, extensiva a toda a sua equipe, né, que é uma equipe extremamente qualificada. É um evento desse que foi a primeira vez que nós fizemos no formato, podemos dizer que praticamente não tivemos nenhum tipo de problema mais grave, né, nada, né, foi um evento que realmente a gente se superou. Então, a GSC, em nome da Gisele, e toda a sua equipe, que prontamente atendeu a todos, na medida do possível, né? Todos que solicitaram alguma coisa foram atendidos. Então, nosso agradecimento, né? Porque tudo isso foi possível graças a uma equipe que fica por trás, nos bastidores, né? Para tudo acontecer de maneira certinha, acontecer de maneira sincronizada, foi porque tinha uma equipe extremamente profissional. Então, isso realmente fez a diferença nessa 17ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente. A comissão organizadora, que é uma comissão grande também, né? A gente nem todos aparecem, né? Porque alguns têm funções específicas dentro da comissão. Como eu sempre falo, a gente não vai elencar nomes, tá? Porque são muitos. Nós trabalhamos em rede, tá? Então, pelo fato de nós trabalharmos em rede, nós temos membros da comissão em todas as regiões do país, né? Então, praticamente quase todos os estados que nos ajudam a construir o Congresso. O Congresso é uma construção participativa. Disso nós trabalhamos em rede. Então, eu, na condição de presidente da comissão, gostaria de agradecer a todos, né? O compromisso de cada um doou um pouquinho do seu tempo, e com isso conseguimos construir este que foi um evento, né? Podemos dizer que foi a maior edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente. Então, a comissão organizadora, nosso agradecimento, né? Sintam-se todos aí abraçados, né? E muito obrigado mesmo. Com certeza vocês fizeram a diferença. A todos os participantes, tivemos aproximadamente 1.100 participantes, né? Então, quer dizer, é um número bastante expressivo, é um congresso grande, né? Então, hoje eu conferi os números, aproximadamente aí 1.100 inscritos, né? Esse ano nós tivemos inscritos de todo o Brasil, da América e da África, né? Então, o nosso congresso, ele rompe barreiras dentro do território nacional. Então, a todos vocês que acreditaram no nosso evento, nosso muito obrigado. O evento, ele só existe, ele só tem essa qualidade, ele só tem essa grandeza por conta de vocês. Porque não teria como nós fazermos um evento desse porte sem a parceria de vocês, né? Vocês serão sempre muito bem-vindos, né? Serão sempre muito bem-vindos ao nosso evento. E a todos aqueles que submeteram trabalhos, foram mais de 800 submissões, né? Mais de 800 submissões. Então, nosso muito obrigado por ter acreditado no corpo editorial do Congresso, que é composto por 102 avaliadores, né? São nosso corpo técnico aí de avaliadores, ele é composto por 102 professores brasileiros
e esse ano também tivemos a colaboração de alguns professores estrangeiros. Então, nosso muito obrigado a todos que submeteram e a todos os avaliadores que nos ajudaram, né? A todos os palestrantes, né? Nós tivemos 30 palestrantes durante esses 2 dias, tivemos palestrantes de 5 países, além do Brasil. Então, nosso muito obrigado por estar conosco nesses 2 dias. Então, palestra de altíssimo nível, que ficou aquela sensação de quero mais. Não ficou, mesmo sendo online, não ficou cansativo. A gente gostaria de escutar mais, né? Então, a todos os palestrantes, recebo os nossos agradecimentos em nome da comissão organizadora, né? Em nome da GSC Eventos. Então, nosso muito obrigado por estar conosco na condição de palestrante. E aos nossos parceiros, né? Então, isso é uma parceria. Então, é um evento feito de várias mãos, né? Então, como eu disse, é um evento realizado aí, organizado pela GSC Eventos, né? Já está na sua 17ª edição interrupto, né? E aí, realizado em conjunto com o IF Sul de Minas, né? Especificamente com o campus Muzambinho. Então, nosso IF Sul de Minas, a rede IF Sul de Minas, na pessoa do nosso reitor, professor Marcelo Bregaioli, e na pessoa do nosso diretor-geral, professor Renato Souza. Nosso muito obrigado, né? Uma parceria extremamente importante, que cada ano ela cresce, né? E faz esse evento ficar ainda mais grandioso, né? E mais importante dentro do cenário científico brasileiro. Então, aos dirigentes do IF Sul de Minas, reitor e diretor-geral, nossos agradecimentos. E, além disso, nós temos os nossos parceiros institucionais, que são universidades aqui da região, né? Então, nós temos aqui a Unicor, né, campus de Três Corações, nosso muito obrigado. A UENG, campus Frutal, também nosso muito obrigado. A Unifal, campus Poços de Caldas, nosso muito obrigado. As 6 revistas parceiras, em que serão publicados alguns trabalhos de vocês, nosso muito obrigado. E a essas revistas, muito obrigado por acreditar no nosso congresso. Então, 6 revistas trabalhando em conjunto com o congresso, mostra que nós estamos no caminho certo. Então, nosso muito obrigado a essas revistas parceiras, né? A Rede Resiliência Climática, que é uma rede nova, está no seu 2º ano, vem somar juntamente conosco também, através da professora Irene Carniato. Nosso muito obrigado também por estar presente no apoio institucional do nosso congresso. Contamos com vocês, né? Esses parceiros todos para estar conosco em novas edições. Além das revistas, nós temos toda uma mídia parceira do Sul de Minas. Essa mídia nos ajuda a divulgar o congresso na nossa casa. Então, a todas as mídias que estiveram conosco, nosso muito obrigado. E contamos com vocês também para a próxima edição em 2021. Né? E com isso, a 18ª edição do Congresso Nacional de Poços de Caldas, ele vai acontecer de 21 a 24 de setembro de 2021, vai ser um formato híbrido, nós vamos ter atividades presenciais, intercaladas com algumas atividades, né, online. Então, vamos ousar mais uma vez para 2021, trabalhar nesse formato híbrido, tanto presencial quanto online. E nosso congresso tem início uma data muito importante, que é o Dia da Árvore. Então, não esqueçam aí, a data vai ser de 21 a 24 de setembro de 2021. E o tema para lá, né, de importante. Então, a temática para 2021 será Justiça Climática no Antropoceno. Esperamos todos vocês no 18º Congresso Nacional de Meio Ambiente, em setembro de 2021, na cidade de Poços de Caldas. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado a todos por estarem conosco nesses 2 dias. Um abraço e até o próximo ano.